Então, agora, encerrando no nosso seminário, um grande magistrado do Estado do Paraná, meu querido amigo, eu disse a todos os colegas magistrados que hoje estiveram conosco, que muito orgulham a magistratura paranaense e Vossa Excelência, Dr. José Ricardo Alvarez Viana, também orgulha e muito a magistratura paranaense, né? Nós temos satisfação em sempre ouvi-lo, em razão das suas brilhantes aulas, né, que muito orientam nós magistrados. Então, eu tenho a honra de lhe conceder a palavra e Vossa Excelência discorrerá acerca da filosofia da linguagem e decisão judicial. Seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo conosco. Posso começar? Tá. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, pessoa a quem eu tenho uma imensa gratidão, porque se hoje eu exerço a função de magistrado, isso se deve ao incentivo incondicional estabelecido por Vossa Excelência, ainda nos meus primeiros passos nas carreiras jurídicas. Então, para mim, eu não poderia deixar de iniciar a minha fala sem fazer este registro. Cumprimento a todos os presentes e a todos que nos assistem pelas plataformas digitais, em especial pelo YouTube. Agradeço ao convite que me foi formulado pelo desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, pessoa a quem o convívio tem me tornado ser um admirador de Vossa Excelência, pela serenidade, pelo equilíbrio e, sobretudo, pela busca perene do saber, que é um ato de humildade e, ao ser um ato de humildade, é um ato de grandeza. Então, registro esse ponto. O tema da minha fala diz respeito à filosofia da linguagem e às decisões judiciais. Como nós temos aqui um público demasiadamente heterogêneo, eu vou transitar por conceitos relativamente genéricos, mas não totalmente de fácil apreensão, embora procurarei ser o mais simples e objetivo possível. O primeiro ponto diz respeito à questão da linguagem. Muitas vezes, linguagem é associada à ideia de comunicação e até tratada como sinônimo de comunicação. Porém, seria isto de fato correto ou de fato verdade? Em termos, na verdade, quando nós falamos de linguagem como comunicação, há uma certa incompletude no conceito. O que eu quero dizer com isso? A linguagem, ela é um pouco mais ampla que a comunicação. A comunicação pressupõe a transmissão de conceitos, de ideias, de significados já estabelecidos. Ocorre que este processo de significação, ele se dá antes da comunicação, a partir do momento que o sujeito tem um contato com a realidade que lhe é cognoscível, que lhe é perceptível, que lhe é apreensível por seus sentidos. E este processo de significação da realidade, ele não se dá de uma maneira isenta, ele se dá de uma maneira a partir de suas experiências, a partir de suas convicções, de suas crenças, de seus valores. Daí porque tem uma frase que eu considero lapidar, de uma escritora francesa chamada Anaïs Nin, que diz o seguinte: nós não vemos o mundo como ele é, e sim como nós somos. Isso leva a linguagem a uma concepção de subjetividade.
cada qual vê o seu mundo e não o mundo de uma maneira objetiva, de uma maneira isenta, de uma maneira imune às suas vivências. Tem uma passagem muito interessante que é mencionada pelo Humberto Eco no livro Kant e o Ornitorrinco, onde ele relata as cartas de Marco Polo. Marco Polo, de Veneza, estava a caminho da China. E nesse trajeto, nesse percurso, ele se depara com um rinoceronte. E o primeiro passo dele, a primeira impressão dele é descobrir ou dar um sentido àquela figura com quem ele se deparava, com quem ele encontrava. E ele busca onde? Ele busca nas pré-compreensões, nos pré-conceitos, utilizando uma linguagem aí de Gadamer, saber o que seria aquele animal, qual seria aquele animal. E, dados os chifres ali na região frontal, e se tratar de um animal quadrúpede, ele chega à conclusão que se trata de um unicórnio. Só que, ao contrário daquilo que era relatado nos contos de fada, ele diz que não se trata de um animal dócil ou tampouco semelhante a um cavalo. Se trata de uma fera pesada e feia. Então, ele fala que é bem diferente. Isso me parece que exemplifica muito bem esse processo de significação da realidade a partir de nossas experiências. Ele nunca tinha visto um animal daquele porte, com aquelas características. Então, ele busca nas experiências anteriores dele algo que possa fazer sentido para daí chegar a uma conclusão e, na sequência, nas cartas, relatar a título de mensagem, num processo comunicativo, qual o significado que ele deu àquele animal, àquela fera, que ele assim nomina. Isso bem demonstra como a linguagem não é objetiva, muito pelo contrário, ela é demasiadamente, extremamente subjetiva. E aí tem uma frase, um aforismo lapidar de um dos maiores filósofos da linguagem, que é o Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein diz o seguinte: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Vou repetir porque é extremamente importante. É os limites da minha linguagem. E a linguagem não é só comunicação, ela pressupõe a significação. São os limites, não é do mundo, é do meu mundo. Então nós temos com isso esse caráter de subjetividade que por vezes pode dificultar uma comunicação mais fluida entre os sujeitos. Outro ponto relevante a respeito do tema, sobretudo quando nós temos a questão das palavras, diz respeito à ideia de vagueza e ambiguidade que caracterizam as palavras. As palavras, por si só, elas não são claras, escorreitas, nítidas. Elas, ao contrário, elas trazem uma conotação de equivocidade, de indeterminação, de defectibilidade, de instabilidade, de incerteza, a ponto de nós não sabermos muito bem se o que estamos falando será apreendido, captado pelo sujeito destinatário da mensagem, exatamente como nós pretendíamos transmitir. Além disso, tem as homonímias e as polissemias. Então, por exemplo, se eu digo a seguinte frase, nós iremos nos encontrar. Isso, por si só, pode ser recebido, interpretado de várias maneiras. Pode ser uma intenção, pode ser uma promessa, pode ser uma ameaça. Isso demonstra esse caráter instável e defectível das palavras ou das palavras contidas em uma mensagem. Ou quando eu digo, o seu carro está velho. Nós temos um velhômetro em relação a automóveis para saber o que é velho. Ou quando eu digo não, uma frase, um homem grande não é a mesma coisa que um grande homem. Ou seja,
As mesmas palavras, dependendo da forma como elas são empregadas no texto, elas podem dar sentidos diversos. E no direito? No direito, isso também ocorre da mesma forma. Vamos pegar o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 155, parágrafo 2º, prevê o crime de furto privilegiado. E ao prever o crime de furto privilegiado, ele dispõe assim: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. A questão é, o que é pequeno valor? Pequeno valor para quem? Pequeno valor onde? Quando? Em que contexto? Quais critérios eu tenho? A palavra contida no direito penal, no texto legal criminal aqui, e lembrando que o direito penal trabalha com uma interpretação restritiva, não ampliativa. A tipicidade cerrada não permite uma certa margem discricionária do intérprete para ampliar esse conceito. Deve ser restritivo. Mas o que é pequeno valor? Outro artigo, o artigo 233, também do Código Penal, trata do crime de ato obsceno e diz o seguinte: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pergunta-se, o que é ato obsceno? Um ato obsceno de 1960 pode ser considerado ato obsceno nos anos 2020? O que é lugar público ou aberto ou exposto ao público? São conceitos, são expressões, são palavras que carecem de uma densidade imediata para serem aplicadas. Necessitam de uma atuação por parte do intérprete complementar em busca de uma significação mais sólida, mais consistente. Com base nisso, citando novamente o Wittgenstein, ele dizia o seguinte, que todos os problemas da filosofia, na verdade, são problemas de linguagem. E parece que ele está certo. E a questão é a seguinte: as grandes controvérsias jurídicas, seja com relação a fatos, interpretação dos fatos, seja com relação a enunciados normativos, leis, ou as demais fontes do direito, os precedentes, os próprios costumes, a própria fonte doutrinária, fonte do direito como doutrina, também envolve questões de linguagem. Então, a pergunta que se faz é: como a filosofia da linguagem poderia evitar estes ruídos na transmissão das mensagens ou equívocos em sua compreensão, em sua apreensão? Vale notar que o tema é de extrema importância para o direito. Por quê? Porque, a rigor, isso toca em um dos fundamentos do direito, em uma das premissas basilares do direito, que é a segurança jurídica. Porque se você não tiver muito claro a significação de certos conceitos, isso pode permitir uma elasticidade exagerada de um processo de significação, a ponto de criar uma certa instabilidade no próprio sistema jurídico. E se nós não temos um sistema jurídico que confira segurança em sua interpretação e aplicação, ele dificilmente cumprirá o papel que é o papel do direito, o fundamento do direito, que de uma maneira muito simplista nós poderíamos entender como prescrição normativa de condutas visando uma vida harmoniosa em sociedade, se possível, com justiça. Então, por exemplo, quem celebra um contrato de seguro e realiza o pagamento do prêmio, uma vez ocorrido o sinistro, a pessoa acredita, crê, espera, confia que terá, se solicitar, o pagamento da indenização nos moldes contratados. E não enfrentar um processo, por vezes demasiadamente desgastante, emocional e financeiramente, para se deparar com questões de teses que sustentem ali o agravamento do risco como uma forma de eximir
o cumprimento da obrigação por parte da seguradora. Se isto se torna uma regra, se isto se torna um procedimento padrão, a própria ideia de segurança jurídica resta abalada, colocando em risco a própria celebração dos contratos de seguro, o que representa a antítese da segurança jurídica, se não do próprio direito. Não bastasse essas questões, o que se percebe é que a ideia de completude do ordenamento jurídico, surgida com maior intensidade e sistematização no período do Iluminismo, após o Código Civil de Napoleão, 1804, onde se almejava que o legislador estabelecesse, prescrevesse todas as condutas possíveis e imagináveis da vida em sociedade e que o papel do juiz se restringisse num processo subsuntivo, de fato, a lei a ser meramente a boca da lei, isso representou uma ilusão ou uma utopia dificilmente realizável em termos práticos, em termos concretos. Por quê? Porque essa figura fictícia do legislador, ela jamais conseguirá antever todas as situações possíveis que virão a ocorrer em sociedade. E mesmo que conseguisse ter essa previsão, isto não seria suficiente. Por quê? Porque o fluxo da vida em sociedade, ele é contínuo, ele é móvel, ele não se encontra estabilizado, ele está sempre em mudança. A vida em si, ela é viva, e como algo vivo, ela está sempre mudando, em movimento, buscando a sua homeostase, o seu equilíbrio, conforme as novas situações que vão aparecendo. Com base nisso, nós temos aí a necessidade das chamadas cláusulas gerais, dos conceitos jurídicos indeterminados, das cláusulas abertas, dos princípios jurídicos implícitos ou explícitos. Esta abertura, ela leva à conclusão que a interpretação do direito, a interpretação e a aplicação do direito não é algo mecânico. Interpretar o direito não é, como ainda vemos hoje em manuais ou cursos de direito, extrair da lei seu exato alcance e real significado. Interpretar, como diz a filosofia da linguagem, é atribuir significados, imputar sentidos. Eu me recordo que, em contato com um professor, cogitando a possibilidade de fazer um estudo de pós-doutoramento e trabalhar eventualmente com a questão da linguagem e buscar uma possível objetividade na interpretação do direito a partir de um refinamento da linguagem aplicada ao direito, ele de plano me respondeu: não vai conseguir, não vai conseguir. Por quê? Perguntei para ele, por quê? E ele disse de maneira direta, porque a linguagem é arbitrária. É arbitrária. E, de fato, ela tem esse sentido mais impositivo, sobretudo partindo do sujeito. Os objetos, os fenômenos, eles não têm uma essência em si. A designação de nomes representa exatamente uma escolha de quem atribui esses nomes e uma convenção social a respeito do que é aquele determinado fenômeno, aquele determinado objeto. Isto não tem nada de uma essência a ponto de nós conseguirmos extrair um exato alcance ou um real significado. Ou tampouco que isso represente uma conotação declarativa na interpretação. Na verdade, a interpretação, ou seja, o processo de significação, ele é constitutivo do significado. Então, o que é pequeno valor? Pequeno valor não tem uma essência de antemão. Ele vai ser significado a partir de certos fatores que acabam interagindo num determinado momento, num determinado contexto. E aí nós encontramos a diferença entre texto e norma. Friedrich Miller vai dizer o seguinte: texto pode ser entendido como a lei,
como também as outras fontes, os precedentes, os costumes que você extrai um enunciado que constitui um texto, ou até alguma orientação doutrinária. A partir desse texto, que tem uma conotação genérica e abstrata, é que o intérprete, quando eu digo intérprete, eu não me refiro apenas ao magistrado, ele vai extrair não um exato alcance e um real significado, mas de todo o contexto vigente num determinado momento, qual é ou vai imputar qual seja o significado naquele momento. E que essa significação possa, vigentes as mesmas situações, vigentes as mesmas condições, ela tenha um caráter prospectivo. Daí a conotação de constitutiva de significações. Existe uma discussão se o juiz cria o direito. Penso que não deve criar. Penso que o juiz deve significar. Significar o quê? Significar o texto já contido em lei. Notem que a expressão criar o direito por si só já é equívoca. Criar sugere gerar algo novo. Nesse sentido, a criação do direito enquanto uma invenção do direito não se sustenta. Mas, se for a constituição de um significado a partir da matéria-prima presente num texto que possa ser uma lei, isto pode ter uma conotação de criação. Criação, sim. Invenção, não. Criação de significado ou adaptação, correção, corrigenda de um significado, mas não uma invenção, uma geração do nada, mas sempre a partir da matéria-prima do direito. Vale lembrar também que, sob esse aspecto de texto e norma, de significação do texto a partir de um determinado contexto, essas questões que nós costumeiramente ouvimos como questões de fato e questões de direito, elas perdem um certo sentido. Por quê? Porque, a rigor, não existe questão de fato sem questão jurídica e vice-versa. O direito, ele sempre vai pressupor um fato. O texto, para se converter em norma, na linguagem de Friedrich Miller, sempre vai depender da realidade subjacente, ou seja, do contexto social. Nós só iremos conseguir descobrir ou constituir um significado em determinado caso do que seja pequeno valor ou do que seja ato obsceno, se fizermos uma averiguação detalhada, minuciosa, atenciosa em todos os seus detalhes, em todas as suas pormenoridades, para daí extrair ou constituir o que, em determinadas situações, possa ser recebido, conhecido, interpretado, significado como algo de pequeno valor. Isso, o Wittgenstein, citado aqui mais uma vez, ele vai chamar de jogos de linguagem. Os jogos de linguagem corresponde à segunda fase do Wittgenstein, que se contrapõe à primeira fase. A primeira fase era chamada teoria pictórica. Pictórica vem de picture. Nessa primeira fase, o Wittgenstein entendia que a linguagem seria uma representação exata da realidade. Ele se afasta da academia após escrever o primeiro livro dele, que é o Tractatus Lógicos Filosóficos, e volta cerca de 10 anos depois, e ele mesmo se corrige. Ele fala, tudo aquilo que eu falei há 10 anos está equivocado. O significado de certas expressões, de certas palavras, da constituição da linguagem em si, depende dos jogos de linguagem. E os jogos de linguagem dependem dos usos que se faz das palavras. Daí a ideia de contexto. Eu não posso antever, como supunha o legislador lá do século oitocentista, tudo que possa caracterizar pequeno valor. Eu não posso antever antes de me deparar com o quê? Com o fato. Só da junção de texto legal, por exemplo, e fato é que eu encontro um processo de significação. Mas como a filosofia da linguagem poderia auxiliar
o processo de interpretação judicial ou a elaboração das decisões judiciais, por assim dizer. Se nós temos essa elevada carga de subjetividade no processo interpretativo, se nós temos essa vagueza e ambiguidade das palavras, e ainda assim nós temos a necessidade de princípios, de cláusulas abertas, de conceitos jurídicos indeterminados para dar conta da operabilidade do sistema nesse processo de significação. Como nós poderíamos evitar um certo malabarismo com as palavras, malabarismos jurídicos, no sentido de constituir significados que atendam mais a interesses pontuais ou localizados de alguns sujeitos, interesses não necessariamente em confluência com os postulados jurídicos, com os princípios, com os valores jurídicos, e que isso possa, eventualmente, representar uma afronta ou um risco à segurança jurídica. Eu penso que, para a gente começar a falar disso, e eu vou ser breve nesse ponto, é importante trazer dois conceitos aqui, a ideia de ciência do direito e a ideia de justiça. O que eu quero dizer com ciência do direito? A palavra ciência também é equívoca, também ela é, de certa forma, vaga. Afinal, o que é ciência? De modo geral, a ciência pode ser interpretada como um conjunto de métodos, instrumentos e técnicas para examinar um determinado fenômeno e saber como lidar com ele. Por exemplo, uma determinada patologia. Quais seriam os medicamentos? Quais seriam o protocolo de atendimento a doentes com determinada patologia? Isso seria ciência dentro de uma concepção mais ampla, sobretudo aplicada para a questão das ciências naturais. E o direito? O direito seria uma ciência? Existe uma discussão fértil e bastante combativa nesse sentido. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alf Ross diz que o direito é a ciência dos fatos, tem uma conotação empírica. Kelsen vai dizer que o direito é uma ciência normativa. Enfim, penso que o direito, se é ou não ciência, é um outro ponto, mas ele não pode abrir mão do conceito de ciência. Mas em que sentido? É necessário que o direito tenha um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos ou instrumentos, utilizando a linguagem científica, para que ele não tenha essa abertura tão grande nesse processo interpretativo. E é importante que esse processo metodológico de interpretação também não varie tanto, porque, do contrário, isso vai perder a sua razão de ser. E uma das perspectivas da filosofia da ciência é exatamente a não possibilidade de variação muito grande. Quanto mais você estreitar esta variação, mais objetividade você pode alcançar. Não uma objetividade extrema ou absoluta, mas uma objetividade que permita lidar com determinados fenômenos. No caso aqui, o fenômeno jurídico. Um dos aspectos que norteiam também o conceito da ciência para a filosofia da ciência é, em inglês, a expressão hard to vary, ou seja, difícil de variar. E nesse sentido, fazendo uma conexão com o pensamento de Kelsen, capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, ele vai falar que as respostas interpretativas, as respostas para soluções dos casos jurídicos, elas não comportam uma só resposta, mas elas devem estar inseridas naquilo que ele chama de uma moldura. O problema é o seguinte: qual o tamanho dessa moldura? Qual a dimensão dessa moldura, a ponto de saber quantas manipulações de significados, quantos terraplanismos jurídicos, quantos malabarismos retóricos, quantos sofismas, quantas falácias não podem ser encaixadas. Então, se nós não abrirmos mão do conceito de ciência e tivermos métodos interpretativos mais avançados, nós estreitamos esta postura de ampliação exagerada dessa moldura do direito. E justiça? O direito deve buscar a justiça ou não deve buscar a justiça? Essa é uma outra discussão extremamente tensa,
sobretudo na filosofia do direito. Alguns filósofos defendem com veemência que o juiz, por exemplo, não deve buscar fazer justiça, por uma simples razão: justiça é um conceito vago, amplo. O que é justo para uns não é justo para outros. O que é justo numa época não é justo em outra. O que é justo em um lugar não é justo em outro, e assim sucessivamente. E aqui a filosofia da linguagem, mais especificamente a filosofia analítica, que é uma derivação da filosofia da linguagem, fornece alguns parâmetros, alguns referenciais que começam a elucidar, a esclarecer esse processo. Exemplo, tem um filme bem interessante, chamado Não Me Abandone Jamais. Esse filme relata, vou contar brevemente aqui, muito rápido, trata de um orfanato de crianças. Essas crianças são frutos de clones. Esses clones são formados a partir de pessoas que não tinham vínculos familiares, pessoas que não tinham vínculos sociais, pessoas assim, não acolhidas em sociedade. E, portanto, sob a ótica do filme, que se trata de um livro, uma literatura, elas foram objeto de clones com o simples objetivo de que, com o crescimento dessas crianças, a ponto de se tornarem jovens adultos, elas teriam seus órgãos vitais, ou quase vitais, submetidos a cirurgias e fornecidos a outras pessoas que necessitassem daqueles órgãos para continuarem vivendo com saúde. Então, esse caso, esse episódio, se nós interpretarmos sob uma perspectiva do utilitarismo que estabelece que a busca da vida deve promover menos dor e mais felicidade, que a felicidade deve ser de todos e que vale o sacrifício de alguns a benefício de toda a comunidade, sob a perspectiva utilitarista, este fato, este episódio, ele poderia ser aceito como até justo. Essa é uma perspectiva. Se nós analisarmos o mesmo fato sob uma perspectiva kantiana, sob uma perspectiva da dignidade da pessoa humana, que o ser humano não pode ser utilizado como instrumento, fim ou coisa, mesmo que para um outro objetivo até mais nobre, que o ser humano é um fim em si mesmo, isso é absolutamente inadmissível. Então, sob essa perspectiva, nós chegamos à concepção de Frege. Frege vai dizer o seguinte: para a gente sabermos qual é o sentido de algo, nós temos que ter muito claro qual é o referencial, sentido e referência. Então, para nós sabermos o que é justiça, eu não devo buscar o meu conceito de justiça, as minhas impressões a partir dos meus valores, de minhas experiências, de minhas crenças do que é justiça. Eu devo buscar um referencial. Qual o referencial? Se possível, o referencial jurídico constitucional. A partir daí, a justiça não sou eu quem digo, é o sistema que fornece sinalizadores. Se esses sinalizadores apontam para um determinado caminho, eles excluem pelo menos o caminho do lado direito, o caminho do lado esquerdo, o caminho de trás. Eles apontam para um determinado caminho, eles estreitam essa margem interpretativa. Isto já permite que o juiz não diga o direito a partir de suas concepções individuais do que é justo, mas a partir do que o direito diz o que é justo. Esse aspecto, a filosofia da linguagem empresta ao direito. Dizer o direito, essa é a função do juiz. Não dizer o que ele entende por direito, a subjetividade. Outros aspectos também que nós poderíamos ter em conta aqui com a filosofia da linguagem é que ela representa um antídoto contra falácias, contra sofismas. Se você tem muito presente e muito claro o significado, a semântica de determinados vocábulos, você consegue identificar na análise de um discurso onde está a falácia, onde está o argumento que induz
um erro tomado como referência aqueles valores presentes no sistema jurídico, nas fontes do direito, evitando também essa abertura semântica desarrazoada. Nesse sentido, o nosso colega magistrado Tiago Gagliano falou hoje aqui do contexto da descoberta. Essa é uma perspectiva, ou seja, está no processo de percepção e interpretação da realidade. A outra perspectiva, complementar a esta, é o contexto da justificação. No contexto da justificação, mais pontualmente a respeito das decisões judiciais, nós devemos ter alguns elementos. A meu ver, a sentença ou as decisões judiciais, de um modo geral, devem ter pelo menos 3 elementos. Quais elementos? E esses elementos, eles se imbricam entre si. A inteligibilidade, a justificabilidade ou a justificação e a verificabilidade. O que seria inteligibilidade? Inteligibilidade, como o próprio nome sugere, é algo que é acessível, compreensível, claro. Então, no sentido de evitar esses equívocos interpretativos, convém que as decisões judiciais deixem explicitadas aquilo que ela entende por determinados vocábulos, por determinados conceitos jurídicos. Por exemplo, o que o magistrado entende por dano moral? O que o magistrado entende por boa-fé objetiva? O que entende por dignidade humana? O que entende por furto de pequeno valor? Isso em nome de uma transparência, em nome de uma comunicação, da transmissão de uma mensagem mais clara, mais elucidada, com menos falhas, menos imperfeições, é fundamental. Por quê? Por vezes, conceitos como razoabilidade, como dignidade da pessoa humana, como boa-fé objetiva, eles podem funcionar até como palavras-chave, como coringas, para ajustar significações ou soluções jurídicas conforme a conveniência daqueles que estão fazendo uso da palavra. Então é interessante que, por exemplo, quando vai se negar o dano moral por um evento considerado mero dissabor do cotidiano da vida em sociedade, é interessante, em nome de uma transparência, em nome de uma fluidez comunicativa, que seja explicitado o que vem a ser, ou o que o intérprete entende por mero dissabor decorrente do cotidiano em sociedade. Só assim nós poderemos permitir esse estreitamento de comunicação, esse estreitamento de significação. Para tanto, todas as afirmações contidas na decisão judicial, elas devem estar justificadas. Não basta dizer que houve esbulho possessório, por exemplo. Tem que dizer que houve esbulho possessório, o que se entende, eventualmente, por esbulho possessório, caso haja alguma dúvida a respeito, e de onde se extraiu dos autos essa inferência de que determinado episódio caracteriza, se subsume ao conceito jurídico de esbulho possessório. Isso vai permitir o terceiro elemento, que é a chamada verificabilidade, a checagem, a sindicância, a instauração de um processo dialético, inclusive para um debate numa instância superior. Então, repetindo, uma das formas de você estreitar essa abrangência significativa é deixar claro o que se entende pelos conceitos jurídicos empregados, ou seja, a inteligibilidade, a justificação e a verificabilidade. Para encerrar, eu gostaria de registrar aqui o seguinte: é muito comum no processo interpretativo do direito se referir à figura do juiz. Muito comum. Interpretação judicial, decisões judiciais têm que ser fundamentadas, a fundamentação da fundamentação, qual é? Cabe lembrar que a tendência processual contemporânea é ampliar esse debate, ampliar essa perspectiva. Não é só o juiz o responsável pela solução judicial. O artigo 6º do Código de Processo Civil estabeleceu, em muito boa hora, o princípio da cooperação. Todos os sujeitos processuais, todos aqueles que têm vez e voz no processo, eles podem contribuir
para que essa interpretação, essa significação, esse processo decisório de encontrar a solução jurídica, não só racional, mas também razoável, ela se dê de maneira plena e com menos subjetividade e com mais possibilidade de acerto. Vale lembrar que, nesses casos, impera a dialeticidade e o processo dialógico. Dialeticidade. Vamos pensar numa petição inicial, representa a tese. A defesa representa a antítese. A decisão judicial é a síntese disso. E isso não para por aí. Cabe também os recursos para todas as instâncias recursais que isso possa acontecer. Vale notar que esta postura, ela também vai refletir no processo do contexto da descoberta, ou seja, na subjetividade. A figura do juiz, ela passa a não ser a figura física de uma pessoa, figura física de um juiz de primeiro grau, por exemplo. A figura do juiz passa a ser a figura de um ente integrante do sistema. O juiz são todos aqueles que atuam em nome do poder judiciário. Todos os juízes, de primeiro, de segundo, eventualmente das instâncias superiores. O juiz não é o juiz, ou melhor, um juiz, é o juiz, o sistema juiz, que por sua vez não é o único responsável no processo interpretativo. Ele está inserido num contexto dialético e dialógico. Com isso, nós não eliminamos a subjetividade. A subjetividade sempre vai existir e penso até que ela é necessária sob o aspecto da alteridade, onde os algoritmos eles jamais alcançarão. Essa seria a subjetividade positiva ou benéfica, e não aquela subjetividade que leva ao decisionismo, à manipulação de linguagem, ao diletantismo, à ressignificação tendenciosa ou falaciosa de significados. É uma subjetividade que permite esse contato humano. Não devemos aqui buscar uma objetividade total. Talvez ela nem seja positiva. Talvez não seria. Então, nesse ponto, eu gostaria de encerrar com uma frase de Aristóteles. A virtude está no meio. In medium virtus. E virtude excessiva é vício. Muito obrigado. Espetacular, doutor José Ricardo. Fechamos com chave de ouro. Vossa Excelência deu um verdadeiro show. Muito obrigado. Estamos muito contentes, felizes. E que bom que hoje nós podemos mostrar à população, em razão da transmissão no YouTube, a qualidade dos nossos profissionais, né? Dos nossos juízes, dos nossos desembargadores, dos nossos delegados de polícia, enfim, dos nossos filósofos, né, professor Breno? Então, ficamos muito felizes. Então, muito obrigado, doutor José Ricardo. Quero dizer a Vossa Excelência e agradecer por primeiras palavras carinhosas que foram proferidas no início da sua palestra, ou antes da sua palestra, a minha pessoa, e dizer, como eu disse lá para o doutor Tiago, né? Doutor Tiago Gagliano, nosso colega, o pai dele vou repetir para a terceira vez, o pai dele é desembargador no Rio de Janeiro e ele é magistrado aqui no Paraná. Então disse que o Paraná ganhou, né? A magistratura paranense ganhou, a magistratura carioca perdeu. E a Vossa Excelência eu digo, né? A magistratura paranense ganhou e o Ministério Público do Estado do Paraná perdeu, porque Vossa Excelência era promotor de justiça e fez concurso para a magistratura e foi muito bem aprovado e honra os nossos quadros. Muito obrigado. E para o encerramento, eu gostaria de primeiramente conceder a palavra ao Dr. Rafael Ferreira Viana, que foi o coordenador desse seminário, e depois ao professor Cleiton Maranhão, que ambos então procedam, por gentileza, ao encerramento deste evento. Minha parte, agradeço novamente a todos. Obrigado, doutor Xisto, doutor Rodrigo, que está presente, o pessoal do cerimonial, da informática, que também nos ajudaram no dia de hoje, doutor Cleiton, professor Breno, doutor Viana. Muito obrigado pelo dia, e que dia, belo dia.
e acredito que todos saímos daqui melhores e maiores do que chegamos. Então, muito obrigado aí ao Poder Judiciário, à Escola da Magistratura e à Universidade Federal do Paraná pela oportunidade de estudar, de aprender e de refletir. Por igual, quero agradecer essa parceria da Escola da Magistratura do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, nesta ocasião representada aqui pelo professor Breno Rax, do programa de pós-graduação em filosofia daquela instituição. Também a coordenação de todos os trabalhos se deu por intermédio do professor, do Dr. Rafael Ferreira Viana, a quem eu agradeço pela iniciativa e por essa parceria com a escola, que eu espero que frutifique em outros eventos. Mas nada disso teria sido real se não fosse o empenho do nosso presidente do tribunal, o desembargador Xisto Pereira, a quem nós agradecemos por esse apoio institucional e pela possibilidade de atingirmos um público nesse momento tão difícil, que já estamos, graças a Deus, superando, mas ainda exige cuidados. Então, é importante que possamos produzir cultura, divulgar, veicular cultura, e acho que é inusitado, porque o Poder Judiciário, um evento filosófico, isso só tem a acrescentar no nosso trabalho. Eu particularmente aprendi muito e sei, conversei com as pessoas aqui, todos elogiando muito o evento, todos aprendemos muito, graças aos nossos palestrantes. Eu não me incluo entre eles, certamente, mas todos os palestrantes aqui, e faço um registro ao juiz de direito e professor José Alvarez Viana, José Ricardo, que também é da Escola da Magistratura, e, enfim, todos que palestraram aqui, nossos agradecimentos também, os magistrados e professores. Muito obrigado, professor Xisto, desembargador Xisto, caríssimo doutor Rafael, professor Breno, José Ricardo, e também a equipe do cerimonial e todos que deram apoio. Obrigado, presidente, e que possamos ter outros eventos como esse.